Criança, abre a Bíblia, nós terminamos o livro de Samuel, pela graça de Deus, e nós vamos entrar no livro de Efésios. Mas antes disso, nós vamos tirar umas férias aqui em Salmos, 2 cultos só. Salmos 63, que de alguma maneira está conectado a todo o livro de Samuel, não é? Porque o Salmo 63 foi escrito por quem? Crianças. Por Davi. E as crianças estão no culto hoje? Não? Ixi, muito pouco. Não tem criança no culto hoje? Oh, graças a Deus, é isso. Crianças, vocês conseguem falar para mim assim, alguns atributos de Deus? Atributos é características de Deus. Quando vocês lembram de Deus, vocês lembram dele como? Ele é o quê? Quais são os atributos de Deus? Eu quero pelo menos uns 10, vai. Amor, onipresente, gostei desse, hein? Onisciente, boa. Justo, muito bom. Santo, onipresente. Bondoso, Deus é? Deus é, Ele é, pronto. Onipotente, eterno, nossa, muito bom. Acabou? Vocês já viram falar no atributo de Deus chamado aceidade de Deus? Estranho, né? Deus, ele não precisa de nada. Deus precisa de nós? Deus precisa do nosso culto? Deus precisa do nosso glória? Não precisa de nada. Certo? E por que nós estamos aqui então, se ele não precisa de nada? Ele não precisa do meu culto, então por que você está aqui? Ixi. Porque nós precisamos dele? Gostei dessa, hein? Quando o papai fala assim, crianças, vamos comer, você tem que comer. Se você comer, enche a barriga do papai? Mas por que ele chama você para comer? Ah, muito bom. Então tenham isso em mente e prestem atenção na pregação de hoje, ok? Ok? Ok, isso. Salmo 63, o título que eu dei aqui, deixa eu ver, a verdadeira busca por Deus. Salmo 63, eu quero que vocês tenham a Bíblia na mão, deixe ela aberta, apesar que nós vamos ler aqui na Almeida 21, mas deixe a Bíblia aberta aí na mão para a gente ir olhando devagarzinho, com paciência. O Will falou que hoje eu posso pregar até as 2:30 da tarde. Maravilha. Salmo 63. Nós vamos ler, eu vou falar, essa é a palavra do Senhor. Vocês digam amém, eu oro e nós começamos a expor o texto. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco ansiosamente. Minha alma tem sede de Ti. Meu ser anseia por Ti em uma terra seca e exaurida, onde não há água. Assim eu te contemplo no santuário para ver Teu poder e Tua glória. Meus lábios te louvarão, pois Teu amor é melhor que a vida. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se farta como numa mesa de carnes. A minha boca te louva com alegria nos lábios. Quando me lembro de Ti no meu leito e medito em Ti nas vigílias de noite, pois tem sido o meu auxílio, eu canto de júbilo à sombra das Tuas asas. Minha alma se apega a Ti, Tua mão direita me sustenta. Mas aqueles que procuram destruir minha vida irão para as profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada, servirão de pasto aos chacais, mas o rei se regozijará em Deus. Todo aquele que por ele jura se gloriará, pois a boca dos que proferem mentiras será tapada. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Oremos. Senhor,
nós estamos diante da Tua palavra e tudo o que foi escrito, diz o apóstolo, foi escrito para nossa consolação, para que por meio das Escrituras nós tenhamos esperança. Nos conforte, nos console, nos repreenda, nos ensina, nos edifique por meio da Tua palavra. Santifica-nos na verdade, a Tua palavra é a verdade, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aqui, se vocês repararam na minha Bíblia, tá? Eu creio que na de vocês também, Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. E essa informação ela é pequena, mas ela é decisiva. Davi está no deserto. E na Bíblia, deserto nunca é apenas um lugar geográfico, não é? O deserto também é um lugar teológico. O que eu quero dizer com isso? É o lugar que Deus nos ensina. É o ambiente onde Deus expõe o nosso coração. O que há dentro do seu coração? O deserto revela isso, não é? Aqui, banquete, alegria, todo mundo de mãos para o alto, Jesus é a minha vida, mas o deserto revela se de fato Jesus é a tua vida. O deserto ele remove falsos apoios, não é? Você estava seguro nas amizades, no casamento, nos filhos, no dinheiro, na sua inteligência, nas suas estratégias, no seu networking. O deserto, ele revela esses apoios falsos e revela realmente do que você tem sede, como você ora quando você está no deserto. Qual é o seu pedido? Que você medita nas noites vazias da alma, do que realmente você tem sede. E é bom nós lembrarmos, queridos, que o deserto por si só, ele não produz nada. É como o fogo da aflição, a tribulação, ela pode gerar alguma coisa no homem por si só? O fogo das aflições? As aflições vêm sobre todo mundo, sobre o crente e sobre o ímpio. Mas a aflição, o deserto, por si só, produz alguma coisa no homem? Não. Ele revela. Ok? Então não é que nós, como cristãos, amamos o sofrimento, a aflição, o deserto, longe disso. Mas a aflição, o fogo das provações, ela purifica o que já está dentro do nosso coração. E o que há dentro do coração do crente? Fé preciosa, como ouro. E o fogo faz o que com a fé? Purifica o ouro, queima as impurezas. Porém, se não há esse ouro puro, essa fé preciosa no teu coração, o que a aflição faz? Ela só destrói. Ela não purifica nada. Ela queima tudo. É por isso que um homem sem Deus passando por aflição, ele não fica melhor. Não é? Eu via na pandemia, até tristemente, pastores dizendo que depois da pandemia a sociedade vai vir melhor e nós vamos nos amar mais e nós vamos vir melhores depois da pandemia. A pandemia por si só pode gerar alguma coisa na humanidade, queridos? Não. A aflição não produz nada no coração do homem. Agora, no coração daquele que creu em Jesus, ela, ao mesmo tempo que remove falsos apoios, falsas expectativas, pecados, iniquidades, ela purifica a fé. Por isso que o cristão, ao entrar nas aflições, ele pode o que nas aflições, diz o apóstolo Paulo em Romanos 5. Quem lembra? O crente nas aflições, ele se alegra, ele se gloria nas aflições, não porque eu amo a aflição, não porque eu tenho algum prazer no sofrimento, é porque a aflição no coração do crente, ele vai produzir, ele vai purificar a nossa fé. Por isso que eu não olho mais com desespero para a aflição. Deus está no controle e essa aflição vai
produzir paciência, esperança, e o Espírito Santo é derramado em nosso coração. Amém? Então nós nos gloriamos nas tribulações, porque ela produz perseverança, experiência, esperança no coração daqueles que foram alcançados pela graça de Deus. No ímpio não, ela só queima. Ele fica pior, ele fica mais amargo. Agora eu não quero falar com ninguém, agora eu não vou ver ninguém, eu não vou mais para a igreja. Aquela igreja me machucou, eu nunca mais quero saber da igreja. Você vê, queimou, não sobrou nada. Foi tudo embora, ele ficou mais amargo, ele ficou mais duro, ele ficou mais cruel, ele ficou mais frio. Porque não tinha nada lá. Então o deserto não produz alguma coisa, ele purifica. E o contexto provável aqui do Salmo 63 é que Davi está no deserto de Judá, mas não fala em qual momento, porque Davi no deserto, boa parte da vida dele, ele esteve no deserto. Mas em qual momento? Quando ele fugia de Saul ou quando ele fugia de Absalão? O que os irmãos acham? É feio beber água assim, gente? Na garrafinha? Não? Depois minha esposa briga comigo. Aqui, pelo versículo 11, olha aí o versículo 11. Mas o rei se alegrará em Deus. Então, quando eu vejo o versículo 11, mas o rei, no tempo de Saul ele era rei? Não era rei, não é? Agora, em Absalão ele já era rei. E esse detalhe muda tudo. Porque no tempo de Saul ele era um menino novo, não é? Não era rei, não estava no trono, já estava acostumado com a vida difícil. Aqui no Salmo 63, ele já era rei, ele está fugindo de Absalão, ele já é um velho. Ele estava no trono, estava seguro, ele estava bem. Agora ele é um velho. Ele já tinha aqui, entendi, Ney, a mensagem. É melhor no copo, né? Obrigado. Aqui, ele já havia pecado gravemente contra Deus. Antes de Saul, não é? Por que isso é importante? Porque na nossa cabeça, cometer um pecado grave, a gente foge de Deus, a gente se distancia de Deus, e parece agora Deus nunca mais vai olhar para a minha cara, como Pedro, né, que negou o Senhor, ele fugiu. Nunca mais Deus olha para mim. E se esse salmo é escrito depois do pecado, isso para nós é uma informação muito importante, porque é um salmo transcendente. É alguém que ama o Senhor e busca o Senhor como uma alma, como um corpo sem água. E que intimidade que esse homem tem mesmo depois de pecados terríveis. Então, eu fico com a tese óbvia de que esse salmo é escrito quando Davi fugia de Absalão e não de Saul, porque o versículo 11 vai dizer, mas o rei se alegrará em Deus. Em Saul ele não era rei. Ok, queridos? E aqui o rei, ele está fugindo do filho dele. Ele está fugindo de alguém de dentro da sua própria casa. Nós talvez nunca vamos passar por isso, se Deus quiser, mas é o filho dele que quer matar ele. Matar ele. E nós vimos em 2 Samuel que Absalão já vem arquitetando esse plano, ele já vinha roubando o coração de Israel. E ele não toma o reino apenas pela força, ele trabalha com aparência, com carisma, com promessas, com manipulação política, e devagarzinho ele vai tendo uma multidão do lado dele, e quando o pai dele percebe que vai estourar uma guerra civil e que vai ser uma mortandade terrível, Davi pega a sua turma e foge. E ele vai chorando. A fuga de Davi é humilhante. É uma das cenas mais tristes da vida de Davi. Ele sai da cidade chorando, ele sobe o Monte das Oliveiras com a cabeça coberta, o rei com os pés descalços, e o povo que acompanha ele também chora. E Davi aqui está no deserto de Judá, as margens do Mar Morto, é um buraco.
O Mar Morto fica 400 metros abaixo do nível do mar. O mar é o lugar mais baixo do planeta. O Mar Morto é 400 metros abaixo. É um buraco. Ele está num deserto que é um buraco. Ele está ferido. Ele está velho. Ele está privado de quase tudo. As suas mulheres serão violentadas. Seu filho quer matar. Seu amigo Aitofel o trai. Meu amigo que comia comigo levantou o calcanhar contra mim. Jonatas, o amigo do coração, está morto. E ele está nesse buraco no deserto de Judá. E aqui nós vemos esse salmo maravilhoso. E uma sede intensa por Deus da parte de Davi, com um depoimento extraordinário a respeito desse desejo que ele tem por Deus. E sempre foi assim na vida de Davi. Eu quero que vocês façam analogia com vocês, porque Davi não é um super-herói, nós sabemos isso. Depois de ver todo o livro de Samuel, isso deve ter claro para vocês. Davi não é um super-herói. Se tem uma coisa que ele parece, de fato, é comigo e com você. Mas olha, esse salmo, e eu quero que vocês leiam, porque a igreja primitiva chamava esse salmo de salmo da manhã, ou oração da manhã. Eles repetiam esse salmo todos os dias, a igreja primitiva. Algum tempo se perdeu isso, mas depois ruminem esse salmo e olha a intensidade que esse homem busca a Deus. Mas ele sempre foi assim, queridos. Olhando para a vida de Davi, ele sempre buscou Deus nessa intensidade? Não. Isso mostra para nós que isso aqui, essa transcendência, pode estar presente. Isso que Davi está dizendo aqui pode ser real para mim e para você. E para mim foi muito difícil preparar esse sermão, porque eu falei, meu Deus, essa semana inteira, essas 2 últimas semanas, eu estou lutando com Deus nesse salmo, falando, Senhor, como é que eu prego isso para a igreja? Isso aqui não é verdade para mim. Isso não é verdade para mim. Eu espero que tenha algum irmão que pode orar como Davi dessa maneira. Eu falei, Senhor, isso não é real para mim. Muito difícil pregar isso aqui. Mas o que me consolou é que Davi nem sempre foi assim. Ele já teve em situações que quando ele peca, ele esconde o pecado dele por pelo menos 9 meses. Ele se cala. Ele esconde. Ele manipula. Ele não fala nada para ninguém. Ele pega a mulher de Urias, depois do marido morto, e traz para dentro de casa e aparece para Israel como alguém, nossa, como Davi é um rei bom. Ele pegou uma viúva e agora vai casar com a viúva para cuidar da viúva. Mas era ele mesmo que tinha matado o marido dela. E ele fica 9 meses. E ele só vai confessar pecado quando Natã aponta o dedo no nariz dele e fala, esse homem é você. É ali. É ali que a ficha cai, que o Espírito Santo vai trabalhar nele. Ele não era alguém superior, mas ele era alguém que creu no Salvador. Isso é muito importante, queridos, porque alguém até pode perguntar, alguém que nasce antes de Jesus, ele é salvo pelas obras ou pela fé? Alguém que veio antes de Jesus? Pasmem, queridos, mas muitas. Um dia eu vi um líder máximo de uma igreja, ele perguntou assim para mim, quando eu falei para ele da salvação pela fé, ele me fez uma pergunta, sabe aquelas perguntas que a pessoa faz assim, parece que agora eu te peguei? Você não tem saída para essa pergunta? Já tiveram isso? Eu estava falando para ele, ele é um ancião de uma igreja, e ele perguntou assim para mim, já que a salvação é pela fé, como é que se salvaram as pessoas antes de Jesus? E eu fiquei travado. Não porque eu não tinha resposta, eu falei, meu Deus, esse homem ele prega para uma igreja de 600 pessoas. Como ele não sabe como o homem antes de Jesus foram salvos? Se a salvação é pela fé, é óbvio que a salvação é pela fé. Como Davi foi salvo se Jesus nem tinha nascido ainda? Parece ser uma pergunta muito boa, mas não para um homem que é líder de uma igreja. Misericórdia. Todos foram salvos por meio da fé. A diferença de mim, de nós, para Davi, é que nós cremos no Jesus que já veio, já morreu, já ressuscitou. Davi,
Ele creu no Salvador que viria. Nós olhamos para trás. Davi olhava para frente. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem de quem? Do Senhor que fez os céus e a terra. Ele clama por um Salvador. Todo o sacrifício do Velho Testamento aponta para o Cordeiro de Deus que viria. E é óbvio, queridos, Davi é um crente como eu e como você. Ele não compilou esse salmo aqui porque ele é alguém de um outro nível espiritual. Não existe isso na fé cristã, alguém de um outro nível espiritual. Você precisa destravar o mundo espiritual para você alcançar outro nível, queridos. Todos os que creram em Cristo estão unidos a Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Não tem outro nível para você galgar. Você está em Cristo. Nós estamos em Cristo. Davi, ele está em Cristo, é nosso irmão na fé. A diferença é que ele olhava para frente. Então o meu consolo é, vendo toda a história de Davi, ele já teve momentos de frieza. Ele já teve momentos de dizer, Senhor, devolve a alegria da salvação. Nem sempre ele falou assim, olha, eu te desejo como uma alma sedenta, a minha boca te louva. Nem sempre. Ele falou, os meus ossos, teve um momento que ele disse, os meus ossos estão secos. Devolve a alegria da salvação. Eu perdi a alegria da salvação. Não perdi a salvação, eu perdi a alegria dela. Aquilo foi um consolo para mim, tem sido um consolo para mim, porque Deus, Ele quer ser encontrado. Deus nos chama a buscá-lo. E talvez isso pode ser a realidade da sua vida de frieza, de distanciamento, mas Deus quer ser encontrado por nós. Então, o título da mensagem dessa manhã é A Verdadeira Busca por Deus. Como que começa essa busca, queridos? Como é que começa a verdadeira busca por Deus? O que você precisa fazer? Você não faz, primeiramente. A busca por Deus, ela começa com a graça. A busca por Deus, ela é graciosa. Se não, veja, presta atenção aqui como ele vai dizer, ó Deus, tu és o meu Deus. Ele começa com pertencimento. O Senhor é o meu Deus. Queridos, ninguém, nenhum homem nascido de mulher pode dizer ao Deus verdadeiro, tu és o meu Deus. Eu creio que isso está claro para todos os irmãos que são membros aqui. Todos os homens naturalmente é o que de Deus? Inimigos de Deus. A relação do homem nascido de mulher para com Deus, jamais o homem pode dizer, tu és o meu Deus. Primeiro, que ele nunca vai dizer isso. Porque o que ele tem pelo Deus verdadeiro, não estou falando do Deus que ele cria na cabeça dele. O Deus que se revela nas Escrituras, todo homem naturalmente é inimigo de Deus. Paulo vai dizer, nós somos por natureza inimigos de Deus. Não há ninguém que busque a Deus. Paulo, quando faz um resumo da situação do homem fora de Cristo em Romanos 3, não há ninguém que busque a Deus. E quando eu digo que você não pode dizer tu és o meu Deus, não é que você quer muito, mas Deus não deixa. Não, é que você não quer. É que o nível de inimizade é tão grande. Você já teve alguma inimizade assim? Nós sabemos. Como é que eu estou com uma contenda aqui com o irmão Diego? É simples de resolver, pelo menos na teoria. É só dizer, Fernando, vai lá pro Diego e fala assim, Diego, você me perdoa? Aí o Diego vai dizer, eu te perdoo. Pronto, está resolvida a demanda. Algum problema com isso? Mas o que faz uma pessoa dizer assim, eu não posso perdoar o Diego? O que faz? Não pode? Mas você tem boca, é só falar. Por que não fala? Por que não pode? Qual que é a dificuldade? Você não tem o endereço dele? Eu vou passar o endereço dele para você. 10 horas da manhã do domingo ele está na igreja, vai lá. Não é esse não pode.
Quando nós falamos que o homem não pode, eu estou falando no sentido de que ele não quer. Eu não consigo olhar para o rosto do Diego. É uma impossibilidade do querer. Queridos, para nós buscarmos a Deus, Deus tem que quebrar essa inimizade primeiro. Não é Davi que buscou a Deus primeiro, foi Deus que buscou Davi. Pode pegar o pecado dele aqui. Quem é que foi na casa de Davi repreender Davi? Foi o profeta. É Deus que vai buscar, é Deus que estende a mão, é Deus que quebra a inimizade, é Deus que envia o seu filho para tomar os nossos pecados, a inimizade que há entre nós e ele, e Deus, essa expressão do apóstolo Paulo em Coríntios é absurda, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Não é você que foi lá e pediu perdão para Deus, é Deus que veio na pessoa do seu filho, o filho pediu perdão para o pai do teu pecado. E o pai só aceitou o pedido de perdão porque não era você, era o filho que tomou sobre si os seus pecados. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Nosso querer, nossa vontade, tudo isso está em inimizade contra Deus. Sabe o que Jesus vai dizer para Nicodemos? Como que eu faço para nascer de novo? Como é que eu faço para entrar no reino de Deus? Olha, Nicodemos, não é o que você faz. Eu não vou passar uma lista aqui para você, Nicodemos, do que você precisa fazer a partir de agora para começar a me buscar. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Não é que você não pode entrar. Você não pode ver o reino de Deus. Ai, como é que faz para nascer de novo? Eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe novamente? Não. Quem é nascido de carne é carne. Não é da vontade do homem, do varão, da varoa. É o Espírito Santo que passa. E o Espírito é como o vento. Você não sabe de onde ele veio, para onde ele vai, ele passa e ressuscita. É isso, queridos. A primeira marca da busca verdadeira por Deus é que você não busca. Ele te buscou. Existe sede aí? Tem um desejo? Essa palavra assim ferve o teu coração e você fala como eu orei essa semana, Senhor, eu nunca orei desse jeito. Eu quero isso. Se você está falando isso, não é você que está tomando a iniciativa. É Deus que já encontrou com você. É o vento que já passou nessa tua sepultura e levantou esse monturo de ossos secos e te fez uma nova criatura. E agora você tem um coração que deseja Deus. Você tem uma mente que quer a Deus. Você tem novas vontades. Mas o chamado, queridos, o que Deus faz conosco nesse processo de santificação é esticar a trena e dizer, vem mais. Tem muito mais. Então, a busca verdadeira, ela começa com a graça. Naturalmente, nós não vemos valor em Deus. E essa é a essência da queda. O homem caído, ele vê valor na criatura. Eles amaram mais a criatura do que o Criador. Qual é a essência da queda? Eu vejo valor em todas as coisas criadas. Eu não vejo valor nenhum no Criador. Eu olho para uma mulher que Deus criou e eu acho que eu tenho mais prazer da mulher que Deus criou do que no próprio Deus que criou a mulher. Eu vejo mais valor na criação do que no Criador. Essa é a essência do pecado. Isso é trocar. E todos os homens que têm esses olhos e que procuram glória na coisa criada, o resumo de Paulo é: todos vocês que buscam glória na criação, todos vocês estão destituídos da glória de Deus. E a oração sacerdotal de Jesus, lá em João 17, qual que é a última oração que Jesus vai fazer? Isso é a marca, queridos, isso é o que deve brotar em nosso coração. Se a queda é estar destituído da glória, é não ver glória em Deus, a salvação é ver glória em Deus. E quando Jesus vai orar a última oração junto com os discípulos, é estranho, porque imagina Jesus vindo até mim e falar assim, eu vou orar por você. Eu espero que Jesus vai falar, Senhor, o Fernando,
ele desmaiou na última pregação, dá um coração novo para ele, sara ele, dá dinheiro, Eu espero que Jesus vai fazer esse tipo de oração: saúde, trabalho, dinheiro, relacionamentos. Mas a oração de Jesus fala: Senhor, eu quero que eles vejam a minha glória. Glorifica a mim. Peraí, Jesus, você não ia orar por mim? Por que você está pedindo para o Pai glorificar você? A oração é por você ou é para mim? Não. A minha glória. Quando eu for exaltado pelo meu Pai e você ver a minha glória, essa será a sua satisfação. Eu quero que você veja a minha glória. Essa é a marca da salvação. E isso, queridos, é obra da graça. Eu quero que eles vejam a minha glória. Você tem sede de glória? Todos os homens têm. Todos os homens têm sede de glória. Mas a grande pergunta é: você vê glória no Criador mais que na criatura? Essa é a marca da salvação. Mas a verdadeira busca por Deus é por um Deus pessoal. Outro atributo de Deus. Deus, ele é pessoal. Olha o que ele vai ler. Lê comigo aí. Eu vou ler alguns versos com vocês. Ó Deus, tu és meu Deus. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu ser anseia por ti. Não é... Gente, ele está num buraco. Ele está sem trono. Ele está sem a mulher. Ele está sem amigo. Mas o ponto dele aqui é o Senhor. Ele viu glória no Criador. Esse Criador que é um Deus pessoal, possível de relacionamento. Eu anseio por ti numa terra seca e exaurida, onde não há água. Essa é a marca do homem sem Deus. Ele vê água em tudo. Essa é o horror que Jeremias denuncia a Israel. Israel cometeu 2 crimes. A mim me deixaram fonte de águas vivas e me trocaram por cisternas rotas, rachadas e que não retém as águas. Quando ele cai de boca para beber água, cadê a água? Não tem água. É tudo. Toda a glória deste mundo. Não há glória neste mundo. É um oásis que você olha e vê, nossa, aquilo é o paraíso. Quando você chega lá, você vai dar com os dentes na areia. Não há água. É uma terra seca. Salvação é alguém que viu, não há nada aqui que pode satisfazer a minha fome por glória. Tu és fonte de água viva. Como a mulher disse, Jesus disse para aquela mulher: ah, mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que fala contigo, você me pediria água e eu te daria uma água que saltaria dessa vida para a vida eterna e você nunca mais teria sede. Irmãos, essas são as promessas do Evangelho. Será que nós estamos levantando aqui uma igreja que crê nessas coisas? Ou você está aqui em busca com a mesma sede mundana de coisas? Jesus, no final da festa, ele levanta e diz: quem tem sede, vem a mim. Essa é a pergunta. Vocês têm sede por Deus, queridos? Ou vocês estão aqui porque vocês estão com problemas familiares? Ou é falta de dinheiro? Ou é falta de sucesso? A minha vida deu errado. O que você quer? Salvação é: o véu do templo foi rasgado e você está na presença de Deus. Busque-o. Eu tenho sede de ti. Assim, aí ele fala: assim eu te contemplo no santuário para ver a tua glória. Davi não está falando, Davi não está buscando uma ideia abstrata de Deus. Ele vai dizer: meu Deus, eu te busco, eu tenho sede de ti, eu te contemplo no teu santuário. Davi está buscando o Deus que se revelou. E aqui eu vou fazer uma pausa aqui, porque eu tenho muito medo disso, queridos. Esqueci do copo de novo. Eu tenho muito medo disso, porque o nosso país é um país místico. Falou de buscar a Deus, levanta uma multidão. Queridos, cuidado, e muita gente aqui veio de meios neopentecostais que a vida deles era buscar, abre aspas, Deus, fecha aspas. O Deus que Davi busca aqui, ele vai dizer: eu te contemplo onde?
no santuário. Querido, santuário não é algo que Davi inventou. Santuário se refere ao tabernáculo. Tabernáculo é Deus que revelou para Moisés. Moisés escreveu as medidas. Esse Deus que ele está contemplando é o Deus que se revela na Bíblia. Não é o Deus que você imagina, que você crê, que você inventou. É o Deus que se revela nas Escrituras. É por isso que tem aqui a expressão santuário. Ele tem em mente o tabernáculo que foi revelado por Deus a Moisés. Qualquer busca que não se enquadra a isso aqui é idolatria. Essa busca tua é idólatra. É um Deus inventado pelo seu coração caído. É falso, é mentiroso. A busca por Deus é uma busca do Deus que se revela nas Escrituras. Não, nós adoramos a Deus, Fernando. Nós temos um grupo de balé que no meio do culto eles dançam. De onde você tirou isso? Nós pula, nós sapateia e a glória de Deus desce. Nossa, de onde você tirou isso no culto? Isso não é buscar Deus, queridos. Buscar a Deus é segundo o padrão de Deus. Eu te contemplo no santuário. É uma linguagem de alguém que conhece profundamente a lei de Deus. Eu não contemplo você nas minhas divagações do meu coração. Não é buscar o sagrado. Não é buscar um momento emocional. Eu não quero aqui apagar as luzes aqui, para que você entre no teu relacionamento com Deus, só você e Deus, e você cultua, você e Deus, e fecha o olho, levanta as mãos e não olha para o teu irmão. Isso não é bíblico. É em comunidade. É com os irmãos, é como Deus estabeleceu. Não é um momento emocional. Eu não quero saber se você arrepiou aqui. Eu não quero saber se você chorou aqui. Eu quero saber o que foi pregado, o que foi falado. O culto está nos padrões que a palavra de Deus estabeleceu. Eu te contemplo no santuário, ou seja, nos padrões que Deus colocou. Não estou preocupado se você vai sentir uma sensação arrebatadora aqui no culto, uma energia, uma vibe espiritual, uma vibe, gritar. Não é isso, queridos. Isso não é buscar Deus. Isso é um misticismo falso. Paulo vai refutar isso em Colossenses. Isso é antigo, não pensa que nasceu aqui no Brasil. Esse misticismo, eu vi anjos, nós temos que buscar, nós temos que buscar para entrar no santuário e ver anjo, e falar com anjo, e escutar anjo. Paulo já rebateu isso há 2000 anos atrás. Leiam a carta de Colossenses. Visões, experiência, falsa humildade, sempre. Esses mais espirituais é os humildes. Ele anda até curvado, assim, de tanto peso de glória sobre ele. Falsa humildade. E aí as pessoas começam, porque elas querem buscar Deus, elas começam a se submeter a doutrinas de homens. É o que Paulo vai discorrer em Colossenses. Você não pode cortar cabelo, viu? Porque não cortar cabelo, você perde a comunhão com o céu. Ele começa a inventar doutrinas, regras, asceticismo. Você tem que judiar do corpo, passar a noite acordado. Aí desmaia aqui. E Paulo vai dizer, tem aparência de sabedoria. As pessoas olham para isso e falam, meu Deus, eu não sou crente não. Que homem crente? Ele mostra o calo no joelho. Meu Deus, passou a noite orando. Isso aí vai encontrar com o céu. Por isso que ele vê anjo. Por isso que ele vê bola de fogo. Onde ele vai ver bola de fogo? Aparência de sabedoria, falsa humildade, falsa devoção. Paulo chama de falsa devoção. Paulo chama de mentalidade da carne. Não está conectado à cabeça, que é Cristo. Você inventou isso. E Paulo vai dizer, sabe qual? Quer ver o segredo? Quer ver o segredo disso? Paulo vai concluir assim, não tem poder nenhum contra o pecado. Vai na casa dele. É um estúpido, é um ignorante, é um imoral. Essas coisas, a falsa busca por Deus, não arranca o pecado do coração. Maqueia, mas não arranca. Percebe? Essa é a marca. Então, como eu sei se a minha busca é por Deus ou é um misticismo falso? Primeira pergunta.
Cristo é o centro da tua experiência? É o centro. A Bíblia, é a Bíblia que governa a tua busca? Ou é as suas impressões? As suas ideias? Ou ideia de homens? Essa busca tua por Deus está produzindo humildade ou superioridade espiritual? Chegou o Fernando, hein? Ixi, rapaz, ali é cheio de glória. Superioridade espiritual. Isso não tem nada a ver com Cristo, queridos. Leva a santidade real no dia a dia. No dia a dia, você está mais santo? Você está mais parecido com Cristo? Você está cheio dos frutos do Espírito Santo? Ou é apenas momentos mesmo? Só aqueles momentos de oração, que você levanta a mão e que você fala em língua e que você chora. É só aqueles momentos? Ou é no dia a dia? No dia a dia, como é que está? Essa é a marca de alguém que busca Deus. Aumenta a sua dependência de Deus ou aumenta a sua autoconfiança espiritual? Ao passo que você está buscando a Deus, você está ficando mais dependente de Deus ou mais autossuficiente? Você deseja o próprio Deus? Ou você está buscando sensações que Deus pode te dar? Transforma a tua vida comum, família, trabalho, palavras, perdão, obediência. Aliás, 99% da sua vida é isso. Trabalho, filho, marido, mulher. É isso. O culto aqui não dá 1% da sua vida. Agora, o misticismo falso, a experiência vira o centro, não Cristo. Tudo é para sentir aquilo, para ver aquilo, para viver aquilo. A experiência é o centro dessa busca falsa. Tem aparência de espiritualidade, mas não mortifica a carne, não se apega à cabeça, despreza a obediência ordinária, dia a dia. Ok, queridos? Essa é outra marca. Terceira marca, a verdadeira busca por Deus, ela é integral. E eu quero que veja algumas expressões aí, versículo 1, 3, 4 e 6. Eu vou picar aqui os versos. A verdadeira busca por Deus, ela é integral. Todo. Não existe essa ideia assim, a minha vida é de Jesus. A grande pergunta é, o teu olho é de Jesus? Percebe? Eu entreguei o meu ser a Deus, Fernando. Eu quero saber, o teu bolso é de Jesus? A tua mente é de Jesus? As imaginações que ninguém vê, quando você deita a cabeça assim, ó, e pensa, e você pode pensar que ninguém está vendo, é de Jesus? O teu tempo é de Jesus? Porque aqui no Salmo, nós vamos ver que tudo aqui, a busca por Deus de Davi aqui é integral. A minha alma, ser espiritual, tem sede de ti, eu anseio por ti. Meus lábios te louvarão, boca. Em teu nome, olha que interessante, levantarei as minhas mãos. Quando medito mente em ti. A verdadeira busca por Deus não é partes, querido. Não existe na fé cristã essa dicotomia. Não, isso aqui é de Deus, isso aqui é secular, isso aqui é vida normal. Brincar de bola com meu filho, isso aqui é normal. Agora, aqui pintar a igreja, o Jonathan colocou uma luz. Acendeu, Jonathan? Não acendeu aí, apagou a luz. Não, quando eu estou colocando luz na cruz da igreja, isso é espiritual. Mas quando eu estou jogando videogame com meu filho em casa, não. Querido, a busca por Deus ela é integral. Ou você está em adoração a Deus, ou você está em rebelião contra Deus. É mente, afetos, lábios, mão, corpo, memória. Paulo vai dizer isso lá em Romanos 6,13, né? Apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos. Ele para aí? Não, apresentei a Deus. Paulo para aí? Não. Apresentai também o quê? Os vossos membros a Deus. Tudo. Não existe essa divisão. Ou você entregou tudo a Deus, ou nada é do Senhor. Não é uma busca pelo Senhor. É áreas do teu interesse. Não é uma busca por Deus. A verdadeira busca por Deus, e aqui vai entrar a minha dificuldade para explicar para os irmãos, eu queria muito que os irmãos entendessem.
Porque, quarto ponto, a verdadeira busca por Deus, ela é avaliativa. E ela é satisfatória. Eu queria que esse fosse a marca do sermão. Que isso ficasse na cabeça, mas não sei se eu vou conseguir falar. Eu sou muito limitado. Mas vamos ler. Meus lábios, versículo 3, preste atenção. Meus lábios te louvarão, pois teu amor é melhor que a vida. Queridos, é estranho aqui. Porque a busca por Deus, ela é avaliativa. O que Davi está fazendo aqui? Ele está fazendo uma avaliação. Vida e Deus. Deus é melhor. Ele viu o peso. Vida. Vida. E Deus. Deus é melhor. Tá, já vou explicar. Versículo 4. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma se farta. Quando ele viu que Deus é melhor que a vida, ele vai dizer aqui, a minha alma se farta, como numa mesa de carne. Ele não está numa mesa de carne, ele está num deserto, está num buraco de Judá. A minha boca te louva com alegria nos lábios. Deixa eu ver se eu vou tentar, eu vou tentar explicar para vocês. Porque a tua misericórdia é melhor que a vida. Queridos, quando Davi fala assim, a tua misericórdia é melhor que a vida, é melhor para quem? É melhor para quem? Pergunta que eu fiz para as crianças. Ele está avaliando. Vida, eu estou morrendo aqui. Vida, Deus. Obedecer a Deus, buscar a Deus, viver para Deus, glorificar a Deus, ou viver. Isso é uma decisão, por exemplo, que o Marte vai ter que tomar. A hora que o fogo acender debaixo do pé dele lá do Marte, acendeu o fogo lá. Ele fala, se você falar que nega Jesus, você vive. O que ele vai ter que fazer naquele momento ali, queridos? Ele vai ter que fazer o quê? Pela graça de Deus, uma avaliação. Vida ou Cristo. Eu vou glorificar Cristo morrendo queimado. Expressão dura, né? Jesus falou isso para Pedro. Você vai me glorificar com essa morte. Que morte? De cruz. A expressão que Jesus usa. Quando você crescer, outros vão pegar você pela mão e vão te levar para um lugar que você não quer ir. Essa é uma expressão que a gente é estranha para nós, mas para ele é muito comum. Quando falou assim, alguém vai te pegar e vai te levar para um lugar que você não quer, todo mundo já entendia. É morte de cruz. É tipo eu falar assim, se você continuar com essa vida aí, Patrick, você vai ver o sol nascer quadrado. O que é que eu estou falando? Cadeia, não é? Essa expressão no tempo de Jesus também é famosa. Você vai, Cauê, você continuar com essa vida aí, outros vão pegar você e vai levar você para onde você não quer ir. A pessoa já sabe o quê? Cruz. Quando Jesus fala isso para Pedro, Pedro fala, caramba, vou morrer crucificado. E Jesus fala, porque essa morte vai o quê, gente? Vai glorificar o meu Pai. A hora que você estiver de ponta cabeça, assim, segundo a tradição, pendurado numa cruz, meu Pai vai estar sendo glorificado. Então, o mártir, ele vai ter que avaliar vida, ou assina esse negócio aqui, Nero é o Senhor, ou glória de Deus. Ele vai ter que ver peso. Qual tem mais peso para você? A vida ou Deus? E Davi fez uma avaliação, ele falou assim, a tua misericórdia, a tua graça, o teu amor é melhor que a vida. Alguém que fala, pode acender o fogo. Antipas lá dentro do boi. Antipas foi morto. Jesus fala assim nas cartas, Antipas, minha fiel testemunha que foi morto no meio de vós, onde Satanás habita. Ele foi morto dentro de um boi de cobre, enfiado lá dentro, acendeu um fogo de baixo. O que Antipas viu? O que Estevão viu morrendo apedrejado? Ele viu glória. O que é glória? Glória é peso. Ele viu mais peso em Deus do que na vida. Hebreus vai dizer que muitos, eu quero morrer, porque eu quero uma ressurreição melhor. Eles viram mais peso na ressurreição com Cristo do que na vida. Davi está dizendo isso. E ele disse, é melhor. Melhor para quem, queridos? Melhor para quem? É melhor para a glória de Deus, Fernando. Tá certo. Não, mas não é melhor para mim, é melhor para Deus. Tá certo. Mas não é isso que Davi está dizendo. É melhor. Quando ele diz é melhor para mim. Essa é a loucura do evangelho, queridos. Isso é viver por fé. Não é melhor para Deus. Deus não recebe nada com você morrendo queimado. Ah, mas o nome dele é glorificado. É glorificado. Mas isso não acrescenta nada a ele. Então é melhor para quem?
melhor para nós. Mas o problema é que na nossa cabeça existe uma batalha entre a minha alegria e a glória de Deus. E cuidado para você fazer você não pode fazer essa confusão. Ou a glória de Deus ou a tua felicidade. Os dois não podem. Falso! Quem diz isso é a serpente. Não, se você obedecer a Deus, você vai se complicar na vida. Deus está escondendo o melhor para você. Ele está escondendo, por isso que ele falou para você não comer. Queridos, optar entre glória de Deus e a minha felicidade, isso é uma proposta que o pecado faz, que o diabo faz. A glória de Deus é a nossa alegria. Vocês acreditam nisso? A glória de Deus e a nossa alegria não estão em competição. Quando Deus fez assim, ó, façamos o sol. Ele fez o sol. E o sol? Ele não falou façamos o sol, né? E fez o sol. Melhor. No quarto dia o Senhor fez o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Eu acho fascinante esse versículo. E fez também as estrelas. Gente, se eu colocar um chuveiro dentro de casa, eu vou falar para minha esposa, amor, coloquei o chuveiro lá. Olha lá, liga lá para você ver. Ela liga, eu quero um elogio, né? Ela não sabe que ela quebrou o chuveiro, né, Denis? Não conta, fala baixo. Mas eu quero que ela elogia o meu chuveiro que eu coloquei. Deus fez o luminar maior para governar o dia, fez o luminar menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Como assim? Para. Estrela. Gente, tem mais estrela no céu do que areia no mar. Fez também as estrelas. É muita coisa. E o ateu até fica assim horrorizado. Você acredita que só tem vida nesse planeta? Olha o tanto de coisa. Tanto de planeta, milhões e milhões e milhões e milhões de planetas. Só tem vida aqui. Isso é um desperdício. Você não entendeu. O que o Salmo 19 fala? Os céus e a terra faz o quê? Proclamam a tua glória. É grande para você, ô inseto. O céu e a terra não diz respeito a você. Proclamam a glória de Deus. Mas a glória de Deus está brigando com a nossa alegria? Não, porque quando Deus fez o sol e a lua e fez as estrelas, Deus falou o quê? Isso é bom. É bom para Deus, gente? Deus precisa de sol? Deus precisa de lua? Deus precisa de estrela? Deus precisa de peixe? Deus precisa de água? Deus precisa de planta? Então quando ele diz é muito bom tudo isso, é bom para quem? Mas é para a glória de Deus ou é para ser bom para nós? As duas coisas. A glória de Deus é a nossa alegria. A satisfação nossa é a glória de Deus. Por isso que Paulo fala, eu estou morrendo aqui, mas o nome de Deus está sendo glorificado. E isso me basta. Essa é a minha glória. Eu estou sendo despedaçado, estou me rebentando aqui como um vaso. Estou sendo derramado como oferta. Eu estou como um vaso quebrado aqui junto ao cântaro. Eu estou sendo despedaçado por causa do Evangelho. Mas Cristo está sendo glorificado. E essa é a minha glória. A minha glória é ver Cristo sendo glorificado, exaltado na vida de vocês. Ou seja, a glória de Deus e a nossa alegria não estão em briga. Aquilo que glorifica a Deus é aquilo que é bom para você. Então, quando Davi diz assim, a tua vida, a tua misericórdia, o teu amor é melhor que a vida, ele não está sendo interesseiro. Você está amando Deus porque isso é bom mesmo, mas isso é interesseiro, ele está sendo egoísta ao dizer isso? Absolutamente não, queridos. Por isso, eu quero que vocês vejam que obedecer a Deus, buscar a Deus, glorifica a Deus, mas isso enche a tua vida de prazer. Então, quando você olhar para a vida de santificação, não é assim, eu tenho que fazer. Tem que orar. Tem que ir para o culto, 10 horas, tem que fazer isso. Pergunto para a igreja, tem que fazer isso? Tem. É um dever? É um dever. Mas eu não quero que você veja isso como um dever. Essa é a glória, é a alegria da igreja. A minha esposa fez aniversário agora, dia 16/7. Imagina que eu chego para ela, emprestar aqui as palavras do Piper. Imagina que eu chego para ela e dou um buquê para ela e falo assim, amor, hoje nós vamos jantar no melhor restaurante de Campinas. Ela fala, nossa, amor, que lindo. Mas por que você está fazendo isso? Porque é meu dever, como homem. Tenho que fazer. Aliás, ano passado eu não fiz, esqueci do seu aniversário. Você viu o que você fez comigo, né? O que eu fiz, irmão? Ela achou legal isso? Acabei com a noite. É meu dever? É.
Mas eu estraguei tudo. Agora se eu falo, meu amor, porque passar a noite com você, jantar com você, é a minha alegria. Isso é egoísmo, queridos? Isso é ser interesseiro? Não! Quando a minha esposa descobre que a minha alegria é estar com ela, eu não estou sendo interesseiro, isso é a simbiose do amor. A vida cristã é isso, Senhor, te obedecer é a minha glória, te buscar é o que me satisfaz. Vocês creem nisso? Mas aqui fica um pouco estranho. Por quê? Porque a Bíblia tem linguagens pesadas. A Bíblia vai dizer assim, você precisa matar os teus pecados que estão sobre a terra. Você precisa mortificar os teus membros que estão sobre a terra. Você precisa mortificar o pecado. Você precisa combater um bom combate da fé. Nossa, a gente fala, meu Deus, isso é militarismo. Meu Deus. Você tem que correr como um bom atleta de Jesus Cristo. Correr, canseira. Ai, meu Deus do céu. Tá uma canseira, sai do culto pesado. Meu Deus, tanta coisa para fazer. Você tem que combater como um bom soldado de Jesus Cristo. Você fala, não, Fernando, como é que pode ter prazer e deleite nesse negócio de matar pecado, mortificar os membros? Essa é a busca por Deus. Não está em contraponto com a tua alegria. O ponto é que você crê que ao mortificar o pecado, você vai encontrar o quê? A satisfação e a alegria. Eu vejo pessoas correndo no parque 7 horas da manhã, aquele frio, e ele está correndo. Queridos, é gostoso levantar 7 horas da manhã para correr no frio? Não é. Mas por que ele está correndo? Ele está vendo alguma coisa que eu não estou vendo. O que ele está vendo? Uma satisfação. Uma alegria. Na corrida, talvez não. Mas quando ele termina a corrida, ele até escreve assim, ó, tá pago. Não é? Por que ela escreve tá pago? Porque é o quê? É satisfatório, é alegria. Enquanto eu estava deitado no meu sofá, comendo pipoca, na semana passada os atletas da Argentina, os atletas da Espanha estavam de regime, correndo no sol, exercitando. Eles não podiam beber um copo de coca, eles não podiam comer um pedaço de pizza. Eles estavam vendo aquilo com pesar ou eles viram uma glória maior? Eles viram um troféu. E por causa do troféu, eles matou os seus desejos. Ele mortificou os seus membros. Ele combateu um bom combate, porque ele viu algo maior. A chamada da santificação é isso. Ela é avaliativa. Por que avaliativa? Deus é melhor do que a vida. Ô queridos, mas acender uma fogueira debaixo do teu pé vai doer? Vai doer. Mas Deus é melhor do que a vida. Eu vou aguardar uma melhor ressurreição. Ela é satisfatória. E eu não estou falando só da vida por vir, queridos. Aqui, quando você fala não para o pecado, isso agrada a Deus. E aqui eu vou falar algo que vai chocar vocês. Todo mundo está com a Bíblia? Abre a Bíblia para mim, por gentileza, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Eu quero que vocês tenham essa busca por Deus, e eu quero que vocês, pela fé e pela graça, façam essa avaliação. Matar esse meu orgulho vai me encher de alegria. Isso não é ser egoísta. Isso não é ser interesseiro. Queridos, a nossa santificação, a nossa busca por Deus, ela é intencional. Eu vou orar porque Deus mandou? Sim. É difícil orar, queridos? Sim. É cansativo orar? Sim. Mas eu tenho certeza que entre o meu descanso e a glória de Deus é melhor. E eu vou buscar a Deus em oração e Deus vai me recompensar por isso. Não, Fernando, eu não posso pensar assim que Deus vai me recompensar. Isso é ser interesseiro. Falso! Deus vai me encher de alegria. Se eu debruçar na Bíblia, estudar a Bíblia, o Senhor vai me recompensar. Não, você não pode pensar isso. Isso seria interesseiro. Falso! Leia comigo Hebreus 11. Tem como colocar na tela? Não tem, né? Eu vou ter que abrir também. Hebreus 11, versículo 6. Eu vou ler aqui na Almeida 21. O meu horário já foi. Misericórdia. Hebreus 11, eu falei o que? Versículo 6? Vamos ler do 5. Olha lá. Vamos ver o 5 aqui. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte e não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que antes de ser arrebatado, havia sido aprovado
por agradar a Deus. Olha a vida de Enoque, presta atenção. Ele viveu para agradar a Deus. Era intencional. E sabe o que Deus fez com ele? Arrebatou ele. Você me ama, né, Enoque? Você me busca, né? Você vai ficar comigo. Arrebatou ele. Ele não viu a morte. Agora presta atenção no versículo 6. Qual é a definição que a Bíblia dá de fé? Geralmente as pessoas param na metade da definição do que é fé. Olha o que a Bíblia diz do que é fé. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele exista. Então qual é a primeira parte da definição do que é fé? O que é fé? Primeiro, crer que Deus existe. Acabou? Acabou? Não. A outra parte. Qual que é a outra parte? Pode colocar aqui, meu, por favor. Obrigado. Qual que é a outra parte? Crer que Deus existe e recompensa aqueles que o buscam. Vocês já pararam para pensar nisso? Definição de fé é você crer que Deus existe. Acabou? Não. Ele recompensa todos aquele que busca. Recompensa com o quê, queridos? Com Ele mesmo. Essa é a recompensa. Então, toda vez a nossa busca por Deus, ela é intencional. Isso é o que glorifica a Deus, certo? Isso é o meu dever, certo? Mas isso que me fará feliz. Mas, Fernando, tá doendo agora. É igual alguém que está correndo de manhã. Dói mesmo. Cansa mesmo. É difícil esse exercício mesmo. Seguir a Jesus e perder pai, mãe, parente, dói, mas vocês serão recompensados 100 vezes aqui, por fim a vida eterna. É a glória de Deus, me enche de alegria. Percebe, queridos? O Provérbios vai dizer: eu amo os que me amam, e os que me buscam me encontram. Deus quer ser buscado, e Ele mesmo vai fazer com que você o encontre. De novo, não estou falando de misticismo falso, eu estou falando de comunhão com Deus. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Tu me farás conhecer o caminho da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Vocês creem nisso? Vocês acreditam nisso? Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, vocês serão fartos. Vocês acreditam nisso? Ou quando chegar segunda-feira e a cama falar, fica na cama. Não, levanta, vai correr, porque você vai exercitar. Não, mas dói, não, mas está frio. Não, depois é melhor. Eu vou mortificar o meu pecado. Eu vou esmurrar, o apóstolo Paulo usa essa expressão. Eu vou esmurrar a minha carne. Que horror, meu Deus, que peso. Não. Não. A glória de Deus é a nossa alegria. E o teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Queridos, acabou o meu tempo e nós vamos fazer algumas aplicações, mas o Salmo continua. E depois eu quero que vocês vejam algumas outras características da busca por Deus, mas depois, se estiver curioso, vocês podem falar comigo que eu mando para vocês. Aplicações. 3 aplicações, se der tempo. Não desperdice o deserto tentando apenas sair dele. Se você está dentro de um deserto, de um buraco, não desperdice o deserto. É estranho falar isso. Esse dia uma irmã ligou para mim e reclamou e falou, e a situação dela era difícil. Eu tinha que falar para ela, irmã, aproveita esse buraco que você está. Não desperdice esse deserto. Ela ficou chocada. Meu Deus, como assim? Se alegra em Deus nesse deserto. É ruim falar isso para as pessoas. Depois que você escuta a história dela, é aterradora a história dela. Aí você fala para ela, não desperdice esse teu câncer, irmã. Busque a Deus com câncer comendo o teu corpo. Nossa, é muito insensível. Mas pois é, eu preciso falar isso. Alegre nas aflições. Essas aflições se cumprem todos os nossos irmãos em Cristo no mundo. Busque a Deus no deserto.
Você poderia orar, Senhor, Davi poderia orar, ó Deus, Tu és o meu Deus, devolve Jerusalém para mim, derrota Absalão, restaura o meu trono, tira daqui. Mas o Salmo 63 mostra algo muito maior. Antes de pedir volta ao palácio, Davi, ele fala, Senhor, eu quero o Senhor. E quando ele contempla a glória de Deus, ele fala, gente, isso aqui é melhor do que uma mesa cheia de carne. Vocês acreditam que Deus pode encher uma mesa de carne? Ou melhor do que uma mesa cheia de carne lá no teu quarto, sozinha. Lá no tanque de lavar, trocando fralda do bebê, você pode estar se deliciando em Deus. Mesmo quando em aflição, vocês creem nisso? É difícil pregar esse salmo porque ele é transcendente. Ele não se limita a essa vida aqui. Há um contato com Deus pessoal, há um relacionamento pessoal com Deus. Eu preciso pregar isso aqui para vocês pela fé. Aproveite o teu deserto. Adore a Deus no deserto. Pare. Segunda aplicação. A verdadeira busca por Deus começa quando você para de negociar com Deus. Muita gente está buscando a Deus, mas essa tua busca com Deus ainda é uma negociação com Deus. E como que eu sei que é uma negociação? Porque você fica exigindo, mas Senhor, faz tanto tempo que eu oro e não acontece nada. Você está negociando, você não está buscando a Deus, você está buscando aquele negócio. Bem-aventurado o homem cujo Deus é o Senhor, e a sua esperança é o Senhor. Ele não termina aqui, bem-aventurado o homem cujo Deus é o Senhor. Ok, mas a sua esperança é o Senhor? Esse é o ponto. Pergunte aí para você. Eu espero em Deus, Fernando. Que bom. Mas a tua esperança é o próprio Deus? Ou você espera em Deus para ter o filho? Eu espero em Deus para ter saúde. Eu espero em Deus para ter o casamento. Eu espero em Deus para ter sucesso financeiro. Então você não está esperando por Deus. Você está esperando em Deus, mas Deus não é a tua esperança. Pare de negociar com Deus. E quando... Aí você vai ver crente cansado. Estou cansado de esperar em Deus. Cansou por quê? Os que esperam em Deus e cuja esperança é o próprio Deus, renovarão as suas forças e voarão como águia. Por que você está cansado? Porque você está negociando com Deus. Você busca Deus e Deus é o meio, não é o fim. Não é a coisa. Não, querido, você não entendeu. Eu obedeço, mas Deus não está protegendo minha casa. Eu sirvo. Eu trabalho na igreja, mas ninguém me reconheceu lá ainda. Eu estou me consagrando aqui, mas continua doendo. A tua misericórdia, Senhor, é melhor que a vida. Ele continuou no deserto, mas a tua misericórdia é melhor do que a vida. A misericórdia de Deus não melhora a tua vida. Simplesmente, a misericórdia de Deus é melhor que a vida. Terceira e última, a prova da verdadeira busca não é um culto intenso, mas a vida comum, transformada. Como eu sei, queridos, que vocês estão se deleitando nesse banquete de quem Deus é. A vida comum do lar foi mudada. Aqui você pode performar muito bem. Fala, nossa, como ele está, chorou o culto inteiro, se arrepiou, mas está cheio de Deus. Não, queridos. Ok, você pode chorar, eu não sou contra choro, tá cheio. Não sou contra as emoções, muito pelo contrário. Pode levantar a mão, pode chorar, pode cantar, mas a marca é lá, amanhã, segunda-feira brava, né, Moisés? Segunda-feira. Essa é a prova verdadeira de que você está buscando a Deus e você vai banquetear com Deus amanhã, segunda-feira, quando você buscar o Senhor. E essa é a boa notícia, Deus quer ser encontrado. Amém, igreja? Vamos orar? Pai, isso não é verdade para muitos de nós, mas nós servimos o mesmo Deus de Davi, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac e de Jacó. Nós esperamos no mesmo Deus e nós queremos te ver dessa maneira. Como igreja, a Igreja Batista Reformada de Indaiatuba, nós queremos crescer na alegria em Deus. E o Senhor é mais glorificado quanto mais somos satisfeitos no Senhor. Cale a voz de todas as nossas demandas
e faça-nos ver a tua glória. Esse é o desejo do Filho, Pai. Eu quero que eles vejam a minha glória, que nós possamos arder nesse desejo e desejar isso mais que a vida, mais que a água, mais que a comida. Faça isso comigo, faça isso na vida dos meus irmãos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.